Olá! Vamos mergulhar de cabeça numa das estruturas mais fascinantes e complexas que existem, o cérebro humano. A ideia aqui é a gente desconstruir juntos fundamentos da neurociência. Sabe, desde a menor célulazinha até os pensamentos mais profundos que temos. Bora lá? Olha só o nosso roteiro de hoje. A gente vai começar com a estrutura do sistema nervoso, depois dar uma olhada na anatomia do cérebro. Aí partimos para entender como sentimos o mundo, como criamos memórias e, para fechar, vamos falar de uns temas bem legais: plasticidade neural, consciência, sono e até drogas. Então, para começar, vamos entender a base de tudo, né? A arquitetura, a planta baixa, digamos assim, do sistema que comanda cada coisinha que a gente faz, sente ou pensa. Beleza. A primeira pergunta que surge é: como é que essa rede gigantesca de comunicação se organiza? Quer dizer, como é que o sistema nervoso se divide? E a resposta está aqui. A divisão é bem clara. Pensa assim. De um lado, a gente tem o sistema nervoso central, que é tipo a CPU, o grande processador de tudo. E do outro lado, o sistema nervoso periférico, que seria toda a fiação, sabe? Os cabos que conectam essa CPU a todo o resto do corpo. Agora vamos dar um zoom na peça fundamental de tudo isso. O neurônio. Ele é a unidade básica de comunicação. É bem simples de entender. Os dendritos funcionam como antenas, captando os sinais. O corpo celular processa essa informação. E o axônio? Bom, ele é o cabo que transmite o sinal para frente. Ok, e o nosso corpo tem basicamente dois modos automáticos que são opostos. Pensa no sistema simpático como o modo alerta total. É o que prepara a gente por estresse, para a famosa reação de luta ou fuga. Já o parasimpático é o oposto. É o modo relaxar e recarregar, que cuida da calma, da digestão, da manutenção da casa. Beleza, já entendemos a estrutura geral. Agora vamos mergulhar de vez no centro de comando. Vamos mapear o hardware da mente, ou seja, a anatomia do encéfalo e do cérebro. É aqui, olha, nessa camada mais externa, o córtex cerebral, que a coisa fica séria. É onde acontecem as funções mais sofisticadas, digamos assim. Pensamento, linguagem, memória, é basicamente o que nos torna quem somos. Esse córtex é dividido em times, os lobos. Cada um tem um trabalho bem específico. O frontal é o planejador, o CEO. O parietal cuida das sensações, de como a gente se localiza no espaço. O temporal, da audição e da memória. O occipital, esse é o centro da visão. E a ínsula, um pouco mais escondida, lida com emoção e empatia. É uma equipe de primeira, né? Falando em especialidades, olha que interessante isso. Existem duas áreas super importantes para a linguagem. A área de Broca, que fica lá no lobo frontal, é a que nos ajuda a produzir a fala. Já a área de Wernicke, no lobo temporal, é a responsável por entender o que a gente ouve. Uma depende totalmente da outra. Ok, já vimos o hardware. Agora a gente vai entender o software. Como é que o cérebro pega um monte de informação solta do mundo e transforma isso em uma experiência com sentido? Da sensação à percepção. O ponto de partida é a sensação. É simplesmente a detecção da informação. É a luz batendo no olho, o som chegando no ouvido, o toque na pele. É o dado bruto, sem filtro, sem interpretação nenhuma. É a matéria-prima. Aí vem a percepção. Esse é o passo seguinte. E é aqui que a mágica acontece. O cérebro pega aquela matéria-prima, aqueles dados brutos da sensação, e começa a organizar, a interpretar, a dar um significado. É quando a luz se transforma no rosto de alguém que a gente conhece. Ou o som vira uma música. E esse mapa aqui é muito legal, porque ele mostra o caminho todo de cada sentido. A gente consegue ver desde a porta de entrada, seja o olho, o ouvido, o nariz, passando por toda a via neural, até chegar lá no destino final, a área do cérebro que vai cuidar daquele tipo específico de informação. Aqui a gente entra numa distinção clínica que é super importante. A percepção, como a gente viu, se baseia em algo real. A alucinação já é diferente. É uma experiência sensorial, tipo ver ou ouvir algo, só que sem nenhum estímulo real lá fora. E o delírio? Bom, o delírio não tem a ver com sentidos, mas com pensamento. É uma crença totalmente falsa, mas que para a pessoa é uma verdade absoluta. Seguindo em frente, vamos agora mergulhar no coração emocional do cérebro. A gente vai falar do sistema límbico, que é o grande responsável pelas nossas emoções e também pela forma como a gente guarda nossas memórias. E o segredo desse sistema é o trabalho em equipe. Pensa assim, a amígdala é o alarme de incêndio, que dispara em situações de medo e ansiedade. O hipocampo é o bibliotecário, que pega essa experiência e a transforma numa memória nova. E o córtex pré-frontal, ele é o gerente, que tenta colocar ordem na casa, regular essa resposta emocional toda. Agora a gente vai falar de uma das coisas mais incríveis, mais fascinantes do cérebro, que é a plasticidade neural.
É basicamente a capacidade que ele tem de mudar, de se adaptar. E por que isso é tão importante? Porque é esse princípio que está por trás de tudo, do aprendizado, da memória e até da recuperação depois de uma lesão cerebral. Quando alguém faz reabilitação, o que se está fazendo é exatamente isso: estimular o cérebro a usar a sua plasticidade para criar novos caminhos e contornar o que foi danificado. É fantástico. Para fechar nossa jornada, vamos entrar em alguns dos maiores mistérios, os diferentes estados da mente. Vamos falar sobre consciência, sobre a importância do sono e também sobre como algumas substâncias, as drogas, podem mexer completamente com o funcionamento do nosso cérebro. Olha esse número: 47%. É quase metade. Isso é o tempo que a gente passa, em média, com a mente vagando, ou seja, pensando em qualquer outra coisa que não seja o que a gente está fazendo no momento. É impressionante, né? Diz muito sobre como nossa consciência funciona, sempre pulando de um lado para o outro. E por que a gente sonha? Bom, não existe uma resposta única. Aqui a gente tem 3 grandes teorias. Para Freud, o sonho seria uma janela para os nossos desejos mais escondidos. Para Cartwright, seria uma espécie de simulação para resolver problemas. E para Hobson, seria algo mais aleatório, apenas disparos de neurônios que o nosso cérebro tenta transformar numa história. O debate continua. E como as drogas psicoativas funcionam, afinal? De forma bem direta, elas vão direto no sistema de recompensa do cérebro. Elas basicamente hackeiam as vias de prazer, principalmente a da dopamina, e dão uma super estimulada. É por isso que o potencial de vício é tão alto, porque elas mexem com um circuito muito fundamental para a gente. E para fechar, fica essa provocação. A gente viu que o cérebro se molda o tempo todo com base no que a gente vive, no que a gente aprende. Isso significa que a nossa identidade não é uma coisa estática, pronta, é um processo. Então a pergunta que fica é: se o cérebro está sempre mudando, em quem a gente está se tornando a cada dia que passa?